Boa noite. Foi registrada hoje a 8ª morte na Baixada Santista por gripe H1N1, este ano a 2ª em Guarujá. Na região já são 49 casos confirmados desde o início de 2013. São Vicente lidera o ranking regional com 16 casos. Bertioga, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande não registraram casos. Vale lembrar que a campanha de vacinação contra H1N1 segue até a próxima sexta-feira. Começou hoje no Fórum de Santos o julgamento de 6 policiais militares acusados de terem matado um frentista e ferido uma adolescente durante uma operação em 2009. Mesmo após 4 anos, a estudante ainda tem no braço as marcas do tiro que levou. Uma menina com 19 anos, deficiente do braço. Ela tem muita dor, né? Ficou com sequela. A mulher do frentista José da Penha, que na época tinha 51 anos, traz nas camisetas a foto do marido que não resistiu ao tiro que levou quando estava em um bar. Ele era um pai de família excelente, muito honesto, muito trabalhador, entendeu? Não devia nada para ninguém. As duas famílias foram ao Fórum de Santos acompanhar o julgamento de 6 policiais militares. Eles são acusados de terem atirado nas 2 vítimas durante um confronto no Jardim Rádio Clube. Os parentes não têm dúvidas. Os disparos saíram das armas da polícia. A gente esperava tudo de um bandido, mas de quem deveria guardar a gente não esperava isso, né? Mas a defesa vai tentar provar o contrário. No dia do caso, 11 armas foram recolhidas, mas os projéteis que atingiram as vítimas não foram apreendidos. Por isso, não houve comprovação balística. Os 6 policiais da Força Tática continuam trabalhando normalmente. E para o comando da corporação, eles agiram para se defender. A defesa vai mostrar em plenário que era impossível o armamento utilizado pela Polícia Militar ter ocasionado os disparos e os ferimentos que acabaram vitimando e lesionando as vítimas desse processo. Como vai ser essa mostra? Nós vamos fazer uma apresentação de um vídeo da própria CBC, que é a fornecedora de munição para a Polícia Militar, e também haverá uma confrontação desse vídeo com os laudos de ML, os laudos de lesão corporal, onde nós vamos verificar que os efeitos do disparo não são possíveis existirem com o tipo de munição que foi utilizada. Mas mesmo assim, os familiares só têm um pedido. Eu espero justiça mesmo do fundo do meu coração, que seja feita justiça. Justiça seja feita, vai ser feita, em nome de Jesus. O julgamento continua agora à noite, sem previsão para terminar. Uma alemã foi presa na rodoviária de Santos hoje pela manhã. Ela tentava embarcar com 2 crianças sem documentos. E um outro fato chamou ainda mais a atenção da polícia. A mulher já era procurada por tráfico de drogas. O destino era São Paulo, mas o motorista estranhou uma passageira tentar embarcar com 2 crianças e uma senhora. A mulher é alemã, tem 25 anos e estava sem qualquer documento das gêmeas, que têm apenas 1 mês de vida. A polícia foi acionada e daí foi descoberto que ela já tinha sido presa em 2011 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tentando embarcar drogas para Tóquio. O caso foi parar na Polícia Federal. Ela não conseguiu explicar, isso levantou ainda uma suspeita maior, porque ela não conseguiu explicar o que ela estava fazendo aqui na Baixada com 2 crianças recém-nascidas sem documento e uma outra pessoa. A mulher foi levada à cadeia feminina que fica nesta delegacia e será transferida para a capital paulista. Até o final da ocorrência, o marido não tinha aparecido e nem ninguém trouxe documentação das crianças. Inclusive, a suposta avó não pôde levar as crianças que estavam aqui recém-nascidas quando a mãe foi presa, porque ela não tinha nenhum documento que comprovasse o grau de parentesco dela. Se não aparecer nenhum tipo de parente, nenhum parente com a documentação pertinente que comprove o grau de parentesco. Se ninguém aparecer, essas crianças vão ter encaminhamento dado pelo juiz da Vara da Infância. À tarde, o pai das crianças compareceu à delegacia e confirmou o parentesco. Ele é nigeriano e só não saiu com as gêmeas imediatamente porque está com o visto de permanência no Brasil vencido. A mulher continua detida. Recentemente, um roubo em Praia Grande chamou a atenção não só pela ação criminosa registrada pelas câmeras de monitoramento de uma escola de inglês, mas pela iniciativa de uma das vítimas. Uma professora alertou os amigos pelo Facebook no momento do assalto. Nessas imagens, 2 suspeitos entram na escola como se fossem clientes. Um dos homens chega a sentar na recepção. Em seguida, eles avisam sobre o assalto. A partir daí, começa uma correria de pais e alunos.
Este adolescente chega a entrar em uma sala de aula para avisar os colegas. A atitude provoca ainda mais pânico. Mas o que chama mais atenção foi a forma encontrada por uma professora da escola para pedir ajuda. Ela postou no mural do Facebook uma mensagem alertando os amigos que a escola estava sendo assaltada. Só depois, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando o fato. Em menos de 5 minutos, os policiais chegaram na escola, mas os suspeitos já não estavam mais lá e até hoje nenhum deles foi encontrado. A corporação explica que a vítima teve sorte, porque no momento outras pessoas que viram a postagem acionaram o 190. E apesar da Polícia Militar manter uma página no Facebook, ela ainda não serve como base no atendimento para esse tipo de ocorrência. Segundo o capitão Moraes, a ligação para 190 ainda é fundamental. A gente está falando de emergência. Como a pessoa está sendo assaltada ou teve um bem furtado, é uma situação de emergência que a gente tem que dar um pronto atendimento. Se a pessoa utilizar o Facebook, a gente não tem um tempo-resposta. E principalmente para roubo, quanto mais rápido a pessoa comunicar o nosso sistema 190, nós temos como dar uma resposta mais rápida. Em casos de assaltos ou de furtos, a recomendação da polícia é a mesma. Deixar que o indivíduo leve o pertence, o que quer que seja, e acione a Polícia Militar através do sistema 190 de imediato. Assim a gente consegue iniciar os nossos trabalhos e oferecer os nossos serviços, né, dar o auxílio a essa vítima que teve esse problema. A prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, e o vice, Donizete Tavares, tiveram seus mandatos cassados e os direitos políticos suspensos por um período de 8 anos. Eles também foram multados em R$10 mil cada um. A decisão é do juiz Ludovico Martins, que considerou as denúncias de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poderes econômico, político e de autoridade. Ambos permanecerão no cargo até julgamento, sem data prevista. Em nota, a prefeitura minimizou a situação e vai recorrer da sentença. A seguir, com a queda das temperaturas, também cai o número de doações de sangue. O Hemonúcleo de Santos passa por dificuldades. Os detalhes em 2 minutos. Até já. Uma obra na alça de acesso de ligação entre a rodovia Anchieta e a Padre Manuel da Nóbrega começou hoje. Serão 6 meses de trabalho até que as novas construções nas estradas da região sejam concluídas. O objetivo é melhorar a fluidez no trânsito. O bloqueio na alça de acesso que liga a rodovia Anchieta a Padre Manuel da Nóbrega teve início hoje. O motivo são as novas obras no local, na altura do quilômetro 55 da Anchieta. Um viaduto será construído. A interdição vai durar 6 meses. Além da alça, também serão construídos o anel viário em Cubatão e novas faixas na Cônego Domênico Rangoni, do quilômetro 270 ao 262. Durante o período, o motorista que subir a serra pela Anchieta deve fazer o contorno completo pelo trevo, o que acrescenta pouco mais de 1 quilômetro no percurso da viagem. Já para quem vem da capital, não há mudanças. Segundo a Ecovias, placas de sinalização vão informar os novos trajetos. Doe sangue. Este é o apelo da Fundação ProSangue, órgão ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Com a chegada das férias de julho, os estoques diminuem e a demanda aumenta. Um exemplo claro é o Hemonúcleo de Santos. Quem tem mais informações é a repórter Tatiana Marques. O Hemonúcleo de Santos continua precisando de doações de sangue e o local é responsável por vários hospitais. A Aide é a enfermeira e vai conversar com a gente a esse respeito. Quais são os tipos que mais vocês estão precisando? Hoje a gente precisa de todos os tipos de sangue, mas principalmente o O positivo e o O negativo. Cirurgias já estão sendo canceladas? Algumas cirurgias foram adiadas por falta de sangue ultimamente. A senhora acredita que o frio também pode afastar os doadores? Sim, não só o frio como a chuva. Afasta muito e também a época de férias. São os tempos que a gente menos tem doador aqui mesmo. Essa época de campanha também de vacinação contra a gripe, isso influencia? Não muito, mas muitas vezes a pessoa acha que não pode doar.
depois de tomar a vacina. Mas 2 dias após a vacinação, ela já pode doar, vacina contra a gripe. Certo, então quem quiser doar, quem pode? Então, qualquer pessoa que esteja bem de saúde, que tenha no mínimo 18 anos, até 65 anos, pese 50 quilos e esteja bem de saúde. Ela vai vir aqui, a gente vai fazer uma entrevista e vai ver se ela pode ou não doar. É um endereço, horário de funcionamento? É Rua Oswaldo Cruz, 197, ao lado do Santa Cecília, das 7 às 17, de segunda a sexta-feira. Certo, muito obrigada pelos detalhes. Tatiana Marques, para o Caderno Regional. E segue até quinta-feira a trezena de Santo Antônio na região. Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica e esta homenagem acontece desde 1640 no Valongo, quando o templo religioso foi fundado. O Frei André é um dos responsáveis pelas celebrações das missas e vai dar mais informações sobre a programação. Então, nessa quarta-feira e na quinta, nós estamos celebrando ainda os festejos de Santo Antônio. O dia principal é na quinta-feira, onde durante todo o dia, desde manhã cedo até a meia-noite, nós vamos estar aqui celebrando essa festa tão tradicional, sobretudo aqui em Santos, aqui do bairro do Valongo, uma das igrejas mais belas e também uma das mais antigas da cidade. E o que é exatamente a trezena? A trezena são as orações que se fazem durante 13 dias e que teve o seu início em 1617. Obrigado pelas informações. Márcio Guimarães, de Santos. Exposição em Santos conta a trajetória de Dom Davi Picão. São peças do vestuário, documentos, fotos que ajudam a entender a importância do bispo para a região. O cálice da primeira missa, o cajado, esses objetos fazem parte do acervo da exposição em homenagem a Dom Davi Picão, que morreu em abril de 2009. Dom Davi nasceu em Ribeirão Preto, mas foi em Santos que atuou de forma marcante. Aqui, a trajetória como bispo teve destaque também pela criação de 19 paróquias, criadas ao longo de 34 anos. A ideia da homenagem surgiu para comemorar os 50 anos da chegada de Dom Davi à região. O Dom Davi foi uma pessoa muito atuante, política, social, religiosamente. Ele era um ponto de referência na sua época e uma pessoa à frente do seu tempo, né? Ele se envolvia em todas as suas homilias, ele envolvia a questão social e política e não se omitia disso. Então ele era uma pessoa que enfrentava as dificuldades, pensava no seu povo, pensava no seu clero e defendia a igreja. A exposição conta com um arquivo pessoal do bispo que foi doado para a Cúria Diocesana. Fotos, diplomas, documentos que contam um pouco da história do homem que teve grande importância religiosa para a Baixada Santista. Todas as peças que nós temos expostas aqui na exposição são super importantes. Só que a que mais se destaca na nossa exposição é o conjunto de cálice e patena. Porque todo bispo tem a sua cálice e patena particular, é um objeto particular de cada bispo. E no caso, no cálice é colocado o vinho a ser consagrado na celebração da missa, e a patena é derivado do quê? De pão, onde é colocado a hóstia. Entre os destaques da exposição estão as homenagens feitas ao bispo. Neste livro, o registro de uma reportagem de 1971, em que Dom Davi foi considerado um dos maiores educadores daquele ano. A mostra também tem cartas originais enviadas diretamente de Roma, com o brasão pontifício romano. A exposição acontece de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam R$ 5,00. Idosos e crianças pagam meia. Centro Cultural Português de Santos homenageia as tradições lusitanas. O evento foi realizado ontem à noite. A cerimônia no Centro Cultural Português de Santos foi para homenagear os 118 anos do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Talvez tenhamos Portugal no coração, nós, imigrantes portugueses que viemos de lá, do que aqueles que lá ficaram, porque junto com o patriotismo nós temos a saudade da nossa terra, né? E as celebrações lusitanas têm motivo.
Santos é a maior colônia brasileira de imigrantes portugueses e de descendentes. Estima-se em 90 mil portugueses espalhados na Baixada Santista, mas dos quais só 40 mil é que estão registrados no consulado honorário de Santos, né? Então é uma cidade portuguesa proporcionalmente, né? Das mais portuguesas do mundo, com certeza. Para comemorar a data, o Centro Cultural restaurou o salão. Além disso, está em fase final a reforma do novo teatro, com capacidade para mais de 320 pessoas. Nós, há 3 anos, estamos restaurando o teatro. Está muito bonito, falta somente alguns detalhes. A minha ideia, o meu sonho era, com certeza, fazer a inauguração hoje. Não foi possível, que faltam alguns detalhes. Inclusive, nós precisamos do alvará dos bombeiros, por isso é que não vamos arriscar, queremos fazer tudo certinho. A reitora da Unisanta, Silvia Teixeira Penteado, foi convidada para discursar. Entre os motivos, a relação entre a universidade com Portugal. Nós temos diversos intercâmbios com a Universidade do Minho, de Braga, de Coimbra e da Ilha da Madeira, cada vez mais se afirmando pesquisas de mais de 5 décadas que reafirmam de que forma pesquisadores podem atravessar fronteiras e trabalhar cada vez mais para um mundo melhor. A seguir, as últimas informações do Santos, que realizou agora há pouco o último treino antes da partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Nós voltamos já. Décimo 18º colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 2 pontos, o Santos enfrenta amanhã o Atlético Mineiro às 7h30 da noite na Vila Belmiro. Para tentar sair da zona de rebaixamento, o técnico Claudinei Oliveira deve mudar a equipe. Claudinei, a expectativa de uma vitória e essas mudanças que vão acontecer na equipe? A gente tem, né, tá fazendo as mudanças justamente para buscar essa vitória, né, sabemos que é muito importante para nós, né, precisamos muito dessa vitória, mas não podemos ir desorganizados para campo, né? O Atlético é uma equipe muito organizada, tem um padrão tático definido já, uma forma de jogar definida, vem tendo sucesso com essa forma de jogar há bastante tempo. Então a gente espera que a gente possa neutralizar os pontos fortes do Atlético, né? E fazer com que os nossos jogadores possam ter espaço para criar, para finalizar as jogadas e que a gente consiga essa vitória. A possibilidade da entrada do Leandrinho e também do Pedro Castro no meio-campo fortalece o que para você? Eu acho que isso fortalece o setor de criação, né? Se a gente optar realmente pelos dois, eles são 2 jogadores que chegam bastante à frente, finalizam as jogadas, jogam tanto como meias, comigo jogavam até como volante na base, mas na realidade na base a gente jogava praticamente sem nenhum volante, né? Eram 4 meias ali e se revezavam ali. Então são jogadores que têm muito poder de criação, muita finalização muito boa. O Pedro finaliza bem de média distância. O Leandrinho, jogador que tem facilidade para fazer aquele último passo, o penúltimo passo ali, o último passo antes do gol. A gente espera que eles possam reeditar as atuações que tiveram na categoria de base, e o Leandrinho até no profissional, que sempre que precisou, sempre jogou bem. Agora, depois da derrota para o Criciúma, e nesses treinamentos que você vem realizando, você sentiu que a equipe está assimilando aquilo que você quer, o time começa a se encorpar na competição, tenta se encorpar daqui para frente? Eu acho que eles estão, pelo menos, tentando, né, fazer aquilo que a gente está pedindo. A gente sabe que é uma mudança de forma de trabalhar, sempre gera no primeiro momento uma certa dificuldade, mas eles têm tentado fazer, eles têm valorizado um pouquinho mais a posse de bola, têm tentado, eles erram passe, mas tenta fazer, tenta trocar passe, tenta fazer jogada com a bola no chão, sem lançamentos, tantas ligações diretas, né, que eu acho que é o ideal pra gente. Estão tentando marcar um pouquinho mais adiantados, que a gente pediu também, uma marcação, mais pressão sobre o adversário quando a gente perde a bola. E isso aí é o que eu falei, demanda tempo, né, a gente não está aqui para ser, ninguém é mágico, ninguém vai reinventar a roda, né? Mas a gente está tentando colocar a cada dia um pouquinho daquilo que a gente pensa, não só na teoria, mas na prática, dentro dos trabalhos que a gente propõe para eles dentro de campo. E eu espero que amanhã já tenha uma evolução e, quem sabe, futuramente uma evolução ainda maior. Boa sorte amanhã. Obrigado, um abraço. Tá então a palavra do técnico Claudinei. O time ainda não está definido, mas a equipe mais provável para entrar em campo amanhã deve ser Rafael no gol, Galhardo na lateral direita, Edu Dracena, Durval e Léo. O meio campo, aí sim as novidades: Arouca, Cícero, Leandrinho e Pedro Castro. Os 2 jogadores que entram da base no meio campo. E no comando de ataque, o atacante Neilton e ainda o William José.
E o repórter Guido Bortolomazzi também acompanhou o Atlético Mineiro, que também treinou no CT Rei Pelé hoje à tarde. O Atlético Mineiro, que vem de vitória frente à equipe do Grêmio pelo placar de 2-0 e saiu da zona de rebaixamento, terá 5 desfalques para a partida de amanhã contra o Santos na Vila. O técnico Cuca não contará com Hever, Bernardo e Jô, que estão servindo a seleção brasileira. Leonardo Silva e Diego Tardelli tomaram o 3º cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Hoje à tarde, eles participaram de um leve rachão no centro de treinamento Rei Pelé. E a grande novidade foi a presença de Ronaldinho Gaúcho. Acontece pouco, né, da gente vir treinar no campo do adversário, quase que no mesmo horário que ele, e a gente agradece muito até ao Santos de ter aberto as portas para a gente, para vir fazer o treinamento aqui. Isso é muito bom, né, que o dia que precisar também da nossa compreensão lá em BH, a gente está também da mesma forma abertos a recebê-los da mesma forma. Essa camaradagem, no entanto, quando começa o jogo, termina, né? Termina, mas é adversário, né? É rivalidade, né? Nada de inimizade. E isso é bom porque os jogadores hoje estão aqui, amanhã estão lá, os que estão lá passam para cá, então é o profissionalismo. Cuca, a vitória frente ao Grêmio tirou o Atlético da zona de rebaixamento. E o Santos agora é o último colocado. Que peso cai maior, em cima do Santos ou em cima do Atlético? Não, você sair da zona de rebaixamento, lógico que te tira uma situação incômoda, até porque são clubes, né, que não são acostumados com isso, nem Atlético, nem Santos estão acostumados a disputar a parte de cima da tabela. Nós, por uma necessidade, o Santos também a gente entende, né, que está vivendo um momento de reciclável, né, e tem uma grande equipe, tem também jogadores importantes fora, assim como nós. E amanhã é um jogo importantíssimo também para o Santos, para nós, né, na sequência do Campeonato Brasileiro, mas eu imagino que essa posição que o Atlético está e que o Santos está também é uma coisa momentânea, que logo vai mudar e os dois vão estar lá para cima. A pediatra Nancy Simões lançou neste fim de semana um livro de poesias. A renda vai ser revertida para um dos setores mais importantes da Santa Casa de Santos. O lançamento aconteceu na Pinacoteca Benedito Calixto e teve o apoio da Academia Santista de Letras. Uma reunião de diversas poesias. Esse é o conteúdo do livro, escrito pela médica pediatra Nancy Simões Dias Olmo. Ele recolhe toda a minha alma, fazendo um conjunto, que é um milagrario, significa um conjunto, um neologismo que junta todas as coisas que a minha alma pôde colocar. As poesias fazem parte de uma coletânea dos últimos 8 anos e abordam vários assuntos. Toda a renda da publicação será revertida para o Serviço de Oncologia Pediátrica da Santa Casa de Santos. Crianças que sofrem de uma coisa muito séria, muito grave, que é o câncer, né? Então é em benefício disso. Dizem que os médicos são frios, mas não é isso que acontece. A gente também se emociona e a gente passa para o papel alguma coisa. O livro custa R$ 30 e pode ser encomendado por telefone. Anote o número: 3288-2827. 3288-2827. Alguns moradores de São Vicente já tiveram a oportunidade de participar ou assistir o Festival de Quadrilhas Juninas. Em 2010, as competições foram suspensas. Esse ano, a festa está de volta. No Arraiá da cidade, 10 grupos irão se apresentar, entre eles o da tia Valdelice, que completa 30 anos. O ensaio começa com um alongamento. E ele é necessário porque a apresentação é praticamente uma atividade física. São mais de 20 minutos de um espetáculo que mistura dança, teatro e muitas surpresas. Para o festival, a apresentação vem com uma novidade. O estilo caipira deu lugar ao lado nordestino. Tanto que o figurino foi produzido por um costureiro pernambucano que fez tudo em 3 meses. O coreógrafo também veio do Nordeste para preparar o show. O espetáculo conta de uma maneira lúdica, um pedido em agradecimento à colheita do milho, que a
É uma plantação onde um senhor agradece e nesse agradecimento ele faz uma grande festa. Só que o foco da festa é um casamento para sua filha. E durante esse espetáculo ele encontra uma pessoa que queira casar com sua filha e em animação a festa faz uma grande quadrilha. Só que não tem uma pessoa para marcar. E o grande marcador fica sendo a pessoa que cuida da plantação, o lindo espantalho. E a rotina pesada de ensaios tem um motivo. A quadrilha vai participar do Arraiá de São Vicente, que acontece na Praia do Itararé. No espaço de eventos está sendo montada uma arena coberta. E além das apresentações das quadrilhas, o Festival Junino terá ainda a praça de alimentação, estandes com artesanato e decoração típica nordestina. A festa tem entrada franca e começa a partir desta quinta-feira e segue até o final do mês. É um espetáculo muito grande, eu peço que o pessoal, o povo vicentino vá assistir não só a minha quadrilha, como todas as outras quadrilhas para prestigiar, porque a quadrilha junina é uma coisa gostosa, é uma raiz, é uma tradição junina, é uma tradição, um folclore brasileiro que não pode morrer, é uma raiz que nós devemos trazer, essa raiz viva, manter viva. E para mim vai ser um orgulho muito grande levar minha quadrilha para dançar em São Vicente. A arte de rua ficou em evidência neste fim de semana no Emissário Submarino, em Santos. A cultura de rua em plena diversidade. Artistas de Santos se reuniram para ficar assim, pertinho do público e mostrar essa arte que cresce a cada dia. O estilo live painting é esse mesmo. Quem passeia, aprecia a praia, ainda pode ver a pintura se transformando aos poucos. Leandro se inspira nas histórias em quadrinhos. Filme envolvendo arte urbana e grafite, trabalho com spray, entre outros. E aí eu fui adequando essa linguagem dos quadrinhos para outras técnicas. Pesado já prefere as letras. Cada um tem um estilo, é conhecido na rua por um apelido, então eu faço dub na rua. Sempre evoluir a técnica da arte, né? Mostrar, grafite. Assim como Vladimir, que cria o que vem na cabeça. Oficina de stencil. O que é isso? Bom, a oficina de stencil, ela compreende em você fazer um molde vazado para aplicar algum desenho, algum formato com spray. O evento tem como objetivo integrar a cultura inglesa à brasileira. Acontece em vários estados ao mesmo tempo, mas quem perdeu este ainda pode conferir muitos outros de graça. Dia 13, também no Cine Arte, nós vamos ter a apresentação do filme London e um bate-papo com o Zalim. Depois nós vamos ter no dia 22 um bate-papo com o Nick Walker, via internet. Ele é um artista gráfico, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui hoje, porque ele também faz arte de rua e as pessoas vão poder intervir, conversar com ele e é tudo gratuito, qualquer pessoa da comunidade pode entrar. O festival é aberto não só para os alunos, como para a comunidade. It's a trap!